Vamos lá para a palavra de Deus. Meu querido, hoje, Dia dos Pais, eu queria trabalhar com você uma das coisas que o pai pode deixar para um filho. Aquilo que a gente pensa em herança, né? Meu pai fica, de vez em quando, ele fala, puxa, não vou deixar nenhuma herança. E eu falo que a maior herança foi a fé, foi a palavra de Deus. E eu queria falar sobre esse Pai Celeste, o maior tesouro. Não vou falar o maior, porque o maior, mas tem a ver com o maior, que tem a ver com o filho dele. O maior chama um tesouro que o Pai deixou para nós, mas eu colocaria aqui um tesouro chamado Palavra de Deus. Se tem algo que, uma herança, um tesouro que o nosso Pai Celeste deixou para os seus filhos, no caso eu, você, a humanidade, se chama Palavra de Deus, se chama Bíblia, Palavra de Deus. Esse é o maior presente, um dos maiores presentes. Falando, o maior foi Jesus. Jesus é a palavra viva, Jesus é o verbo. Jesus, quando a gente lê a palavra, a gente está conhecendo, a gente está conhecendo Jesus, a gente está lendo Jesus, a gente está experimentando, conhecendo Jesus. A palavra é algo fantástico. Então eu queria falar sobre isso, porque a gente pode deixar, e a gente tem tantas coisas para deixar para os nossos filhos, mas nada mais precioso do que a palavra de Deus, assim como nosso Pai Celeste deixou para nós. Eu queria começar lendo 2 textos, queria que você abrisse, e eu queria que você saísse daqui entendendo, porque eu tenho falado, aonde está o seu tesouro? A palavra de Deus fala, e eu gostaria que a gente começasse a perceber que o reino de Deus é um tesouro, a palavra de Deus é um tesouro, a igreja é um tesouro, a salvação é o tesouro, mas tudo isso aonde que a gente encontra? É na palavra de Deus. Então, eu queria que se você saísse daqui, percebendo que tesouro, que riqueza, que coisa maravilhosa é a palavra de Deus, talvez você vai fazer mais do que muitas pessoas que falam que, nossa, eu valorizo a Bíblia. Qual é a amostra de que a Bíblia é importante? É comprar ou arrumar uma Bíblia grande e deixar no cômodo, talvez na sala, num lugar aberto, porque fala, não, essa Bíblia pode abençoar. Não, a Bíblia, o que abençoa não é a Bíblia aberta num cômodo, é a Bíblia impressa no nosso coração, na nossa alma. É isso que pode abençoar a nossa vida. Então eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia em 2 Timóteo, segunda carta, 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 16 e 17. Eu gostaria que colocasse o cronômetro para mim, por favor. Se puderem colocar o cronômetro para mim, eu agradeço. 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 16 e 17. E depois outro texto, Salmo 119, 97. Diz assim a palavra de Deus: toda a escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção e para a instrução na justiça. Olha só, o que um pai pode fazer para os seus filhos? De mais importante do que ensinar, do que corrigir, do que instruir. O que Deus deixa na sua palavra é isso daí, é para que os filhos dele sejam instruídos. Para quê? A fim de que de que seus filhos, os homens de Deus, sejam aptos, sejam prontos e plenamente preparados para toda boa obra, estejam aptos para a sua vida, ser uma vida que realize coisas boas, seja uma vida apta para toda boa obra. Então o Pai Celeste, Ele deixa um manual para nos ensinar, para nos dirigir, para nos guiar, para nos corrigir. É isso que a palavra de Deus fala. Texto, Salmo 119, que é um salmo que é o maior salmo da Bíblia, é o maior capítulo da Bíblia. E todo esse salmo fala sobre a palavra de Deus. Mas tem um versículo ali que diz assim, Salmo 119, 99, diz assim: como eu amo a tua lei, medito
Salmo 119, 97. Como eu amo a tua lei. Quando se fala nos Salmos, às vezes lei, mandamento, estatutos, decretos, é tudo sobre a palavra de Deus. Lei é a palavra de Deus. Então diz: como eu amo a tua lei, medito nela o dia inteiro. Vamos ler todos juntos? Você pode fazer uma cara de quem ama a Bíblia e de quem medita nela o dia inteiro. Você vai falar: pastor, então eu vou ter que fazer uma cara de mentiroso, né? Porque não estou nesse nível. Não, vamos profeticamente, vamos lá, você vai profetizar. Vamos lá, todo mundo. Como... Dá para ficar melhor, vamos lá de novo. Meu querido, como eu falei, essa palavra é algo fundamental, é algo que tem sido desprezado, assim como muitas coisas, como tudo que tem a ver com instrução, com ensino, com conselho, com orientação. Eu fico pensando ali no Mateus 7, no finalzinho do Sermão do Monte, do Sermão da Montanha, quando Jesus está falando um monte de conselho, e ele fala, no finalzinho ele fala: aquele que ouvir essas palavras e as praticar, colocar em prática a minha palavra, esse homem vai ser comparado, eu vou comparar esse homem como uma casa, como um homem que construiu a sua casa sobre a rocha, e vieram os problemas, as dificuldades, as enchentes, e essa casa resistiu a tudo. Mas o homem que não ouvir e não praticar essa palavra, ele vai ser comparado a um homem que construiu a sua casa sobre a areia. Vieram as tempestades, as chuvas, e o que aconteceu com essa casa? Essa casa caiu, foi a ruína. E daí, o que é essa comparação? Jesus está falando, aquelas pessoas que ouvirem, que amarem a palavra, que forem ensinadas, receberem os conselhos dessa palavra e colocarem em prática, a vida dele vai ser firmada sobre a rocha. Pode vir problemas, quando fala sobre águas, inundações, chuvas, essas coisas, está falando sobre problema. E eu quero dizer, quem não tem problema, quem não passa, a Bíblia lá, o profeta Isaías fala: quando passares pelas águas, quando passares pelo fogo. Meus queridos, a questão de tempestade, questão de problema, é questão de quando, de tempo, advérbio de tempo, não é ser. Não tem, todos nós vamos passar. E como que diante de tantos conselhos, sobre se você ouvir a palavra, se você estudar a palavra, se você for aconselhado, se você atentar para essa palavra, você vai conseguir superar problema, você vai conseguir ficar firme, você vai conseguir ser próspero. Aquele que medita na palavra dia e noite, será como árvore plantada a ribeiros de água, que dá o seu fruto na estação certa, e tudo que ele fizer prosperará. Meus queridos, tem tanta conselho, tantos textos falando sobre isso, e eu fico pensando, por que o povo de Deus não lê a Bíblia? Porque o povo de Deus menospreza, e quando eu falo menospreza é na prática, porque na teoria a gente sabe, a Bíblia é maravilhosa, a Bíblia é poderosa, a Bíblia, eu amo a Bíblia, mas eu queria hoje te levar, se você ama, se você reconhece, quanto de tempo você tem dedicado a essa Bíblia, a essa palavra? Quanto dela você tem recebido? Quanto de conselho dela, de ensinamento dela você tem guiado, tem norteado a tua vida? Porque senão a gente... E daí você percebe pessoas, você percebe adolescentes, jovens, cada vez mais entrando em depressão. Você vê pessoas cada vez mais dependentes de remédios, porque não consegue, porque a ansiedade está lá em cima, a síndrome de pânico está lá em cima, e pessoas que não conseguem se levantar por causa de uma perda, por causa de uma situação. As pessoas estão assim, o suicídio aumentando, por quê? Por causa dos problemas, mas não é por causa dos problemas, porque tem uma solução. Se você construir a sua vida sobre a palavra de Deus, você pode ter problema, mas
não vai ter suicídio, não vai ter nada que vai derrubar você, porque você vai permanecer firme, porque você está firmado sobre a rocha. Agora, o que eu queria, para você perceber que riqueza é essa palavra, que tesouro é essa palavra, eu queria, o que ela fala sobre ela mesma, e ela faz algumas analogias, usa algumas figuras para falar sobre ela. E eu queria trazer o que a palavra de Deus é, o que ela fala sobre ela mesma, o que ela é, e quando fala o que ela é, o porquê usa algumas figuras. E eu queria colocar algumas aqui, não vou falar nem o número, porque dependendo, se eu falar o número, a hora que eu tiver no tal número, você vai falar assim, meu Deus, falta tudo isso ainda. Então, dependendo do tempo, eu tiro 1, 2, 3. Nossa, tem mais de 3? Tem, não. Primeiro, se você gosta de anotar, e seria muito interessante você anotar, porque eu vou citar vários textos da palavra, que é um estudo praticamente, que seria interessante você chegar na tua casa, depois dar uma conferida. Primeiro, a palavra de Deus, esse tesouro que o Senhor deixou para nós, ela é lâmpada. Salmo 119, 105 diz, a tua palavra é lâmpada para os meus pés e luz para o meu caminho. A tua palavra é lâmpada para os meus pés e luz para o meu caminho. A escuridão é uma das piores coisas para tirar do ser humano a percepção, para tirar a visão. Se você andar, se a gente for aqui com esse tanto de gente, se a gente apagar a luz, deixar escuro aqui e falar, pessoal, entrou um leão aqui, sai correndo, você vai trombar, você vai ficar perdido, se o leão não te pegar, você se machuca, vai ser pisoteado, você não sabe para onde você vai, quais as barreiras, você não consegue ver as barreiras, você não consegue desviar, tudo por quê? Você não tem uma lâmpada, porque você não tem uma luz. E eu quero dizer, meu querido, que hoje o ser humano anda dessa maneira. Fala que o inimigo, Satanás, cegou o entendimento das pessoas para que não resplandeça a luz do Evangelho. As pessoas viram e mexem, elas estão fazendo, estão tateando, eu vou fazer isso, eu vou casar com fulano, eu vou fazer tal faculdade, agora eu vou fazer aquilo, e não está certo, agora eu vou fazer tal curso, agora eu vou fazer, a pessoa fica tentando, casa com 1, casa com 2, casa com 3, agora, o problema é a sexualidade, agora eu vou mudar de sexo, agora eu vou fazer, e fica tentando, e nada, porque na verdade, nessa caminhada do homem tem faltado uma coisa que se chama palavra de Deus, para iluminar, para trazer clareza, para mostrar, falar, não, olha, esse caminho que você está traçando, olha quanto espinho tem, olha esse caminho que você está traçando, olha quantos malfeitores, olha esse lugar que você está indo, olha que perigo que é, porque você não consegue, você está em meio à escuridão. A escuridão tira a nossa percepção, a nossa visão e o que está diante de nós. A palavra de Deus clareia a nossa caminhada, mostra os obstáculos para não quebrarmos a cara. Quantas pessoas têm quebrado a cara? Relacionamento, quase ninguém quebra a cara. Aquele que nunca quebrou a cara por causa de um relacionamento, atire a primeira pedra. Mas daí eu pergunto, será que o que a palavra de Deus fala? Como um jovem pode manter puro o seu caminho, a sua caminhada, a sua jornada? A palavra de Deus fala, observando segundo a sua palavra. Ou seja, porque essa palavra vai mostrar, vai clarear, aonde pode de alguma maneira ter problema, ter armadilha. Só que o que a gente faz? A gente ignora a palavra de Deus, a gente não tem tempo, a gente assiste 15 seriados, a gente lê todos os comentários daquele post lá, a gente faz tudo, mas a palavra de Deus, e daí as nossas decisões, que faculdade cursar? Não sei, faço isso ou não faço aquilo? Não sei.
Eu quero dizer que a palavra de Deus pode iluminar o teu caminho. Eu mudo ou não mudo? Eu faço isso? Eu obedeço isso ou não obedeço aquilo? A palavra de Deus quer iluminar a tua vida, iluminar a tua caminhada. Provérbios 6, 20 a 23, olha o que disse aqui. Provérbios 6, de 20 a 23. Meu filho, guarde o mandamento do seu pai e não abandone o ensino da sua mãe. Falando sobre a palavra de Deus. Qual era o ensino? Qual era esse mandamento? Era a palavra de Deus. Amarre-os sempre junto ao coração, ate-os ao redor do pescoço. Fazer isso, sai com a palavra aqui, ó. Não é isso, está querendo dizer assim, ó. Essa palavra tem que estar na tua mente, no teu coração, você tem que decorar, você tem que ler, você tem que estudar. Quando você andar, eles o guiarão. Quando deitar, eles o protegerão. Quando acordar, falarão com você. Olha só, quantas vezes eu já senti, quando eu acordando e eu sentindo Deus falar comigo através da palavra. Tem muita gente, eu não ouço Deus falar. Você quer que Deus fale através do quê? Ele fala através da palavra dele. Mas eu quero ter uma revelação. A revelação vem através da palavra. Primeiro a gente conhece a palavra, primeiro a gente estuda a palavra, primeiro a gente rumina a palavra, primeiro a gente coloca a palavra no coração. Daí o Espírito vem e começa a germinar, começa a falar, começa a trazer revelações. A revelação é uma consequência do conhecimento. Tem muitas vezes a gente fica, você vê, Jesus fala que o Espírito, não, mas eu busco o Espírito, eu oro, eu não sei o quê, e o Espírito fala o quê? Tem um monte de gente achando que está ouvindo o Espírito e está ouvindo a sua alma. Tem muita gente, eu ouvi, o Espírito falou isso, não falou nada, porque o Espírito, Jesus fala, quando Ele vier, Ele vai fazer vocês lembrar tudo que eu tenho dito, não vai inventar coisa da cabeça dos seis, não. O Espírito não trabalha, não age em desacordo com a palavra de Deus. Então, para você mesmo analisar, é o Espírito ou a nossa alma? Porque a nossa alma, eu quero dizer que ela grita. Estou apaixonado, acho que Deus, nossa gente, se eu falasse as coisas que eu já ouvi, que pessoa fala, pastor, Deus me confirmou. Um dia, Deus me confirmou aquele namoro, eu nunca esqueço dessa palavra. Depois essa pessoa falou, pastor, eu não sei onde eu estava com a cabeça, que eu era muito criança, eu era infantil, mas eu um dia estava orando para Deus confirmar se aquela pessoa era de Deus para mim, e Ele confirmou. Como? Eu estava orando de manhã, daí de repente olhei na janela, veio uma luz amarela, porque o sol bateu na veneziana e veio uma luz amarela, e a moça que eu gostava tinha cabelo amarelo. Eu falei, é ela. Falei, e o que o senhor acha, pastor? Eu falei, pura revelação. Rapaz, nunca vi, olha, esse Deus não, sabe, uns negócios. Cara, Deus, Ele vai falar através da palavra dEle. Ele vai fazer, o Espírito, Ele faz você lembrar daquilo que Jesus já falou, ou seja, que a palavra falou. Tem muita gente que fica querendo ouvir, vai lá atrás de um outro e outro, vai para a palavra, porque a palavra vai iluminar, a palavra vai clarear, a palavra vai dirigir, a palavra vai dissipar a escuridão, as dúvidas. Olha só, esse texto é maravilhoso. Quando você andar, eles o guiarão, os conselhos, a palavra, quando deitar, eles o protegerão, quando acordar, falarão com você, porque o mandamento é lâmpada, a instrução é luz, e as repreensões da disciplina, porque a palavra de Deus disciplina, orienta, repreende, eu vou falar isso lá na frente, são o caminho que conduz, vocês estão muito prestando atenção em mim. Quando eu tiver o texto lá, eu quero, de vez em quando eu pergunto aí, Salmo 119, 130, a explicação das tuas palavras ilumina e dá discernimento aos simples ou aos ingênuos. Meu querido, a palavra é o quê? Esse tesouro de Deus, a palavra é o quê? Lâmpada. Segundo, a palavra de Deus é alimento. A palavra de Deus é alimento. Mateus 4:4 diz,
Jesus respondeu lá na tentação, ele com fome, ele 40 dias jejuando, Satanás aparece e fala, você é filho de Deus, transforma essas pedras em pães aí. Ele fala, está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Ele está falando, existe um outro alimento além desse daqui, do físico, existe um alimento que alimenta a alma. Esse alimento se chama palavra de Deus. Quando ele fala que a palavra é alimento, ele está falando o que o alimento faz. O alimento é responsável por quê? O alimento é responsável pela nutrição, para gerar um crescimento saudável no ser humano. A mesma regra se aplica à palavra de Deus. Ela é responsável pelo crescimento e saúde espiritual do cristão. É impossível o cristão crescer. Tem muita gente, está na igreja e fica, eu queria crescer, eu queria aprender, eu queria conseguir vencer as tentações, só tem uma maneira, você se alimentar da palavra. Porque a palavra que vai gerar saúde, a palavra que vai dar força, a palavra que vai fazer você crescer, a palavra que vai te alimentar. Você já pensou aqui, 1 Pedro, vou falar isso, 1 Pedro 2:2, como crianças recém-nascidas, desejem de coração o leite espiritual puro, para que por meio dele, meu querido, vocês precisam desejar a palavra de Deus, como um recém-nascido deseja o leite. Você já viu o recém-nascido, a mãe dá o leite para ele no domingo à noite, e fala assim, agora domingo à noite, domingo que vem eu te dou leite de novo. O que aconteceria com essa criança? Morreria. Não, mas é criança. E com adulto? Adulto, ele pode falar, não, mas adulto fica uma semana sem comer. Se ele comer uma vez por semana, agora a pergunta que eu faço, e a saúde dele, como vai ficar? O que eu estou querendo dizer com isso? Você já entendeu, né? Meu querido, é impossível um cristão crescer apenas de ouvir a pregação de domingo à noite. Não tem como, assim como uma criança, assim como um adulto, a gente precisa se alimentar pela nossa saúde, para que entrem nutrientes, para que o nosso corpo, o nosso organismo seja nutrido. Da mesma maneira, quando Deus compara a palavra dele como alimento, ele está falando assim, vocês precisam se alimentar para se nutrir, para se fortalecer, e não dá para a gente se alimenta a nossa mente de tantas coisas, e às vezes a gente se expõe a nossa mente, ou se alimenta uma vez por semana, e olhe lá, não, eu vou 2, vou na quinta também. Meu querido, essa palavra pregada é uma coisa, eu quero dizer algo para os irmãos. Eu cresci ouvindo pregação, eu cresci amando a pregação. Pensem, quero fazer uma distinção aí. Eu cresci amando a história bíblica, minha mãe e meu pai estão aqui, eu cresci ouvindo, eu conhecia as histórias bíblicas, eu conhecia as pregações, eu era, até um certo ponto, eu era daquelas crianças que gostavam de ficar no culto para ouvir pregação. Era um absurdo. Pergunto para minha mãe e para meu pai, as crianças saíam para brincar, eu ficava lá no colo da minha mãe, porque eu gostava de ouvir pregação. Agora tem um detalhe, isso tudo não gerou em mim o crescimento que foi gerado depois que comecei a ler, estudar e ruminar. A hora que eu comecei a pegar a Bíblia e comecei a ler, eu ficava assim, essa é a história do que meu pai pregou tal dia, essa é a história que fulano pregou, olha essa história que a minha mãe contava, essa é outra coisa. Ali, parece que eu não estou ali, não tem alguém intermediando. Parece que ali eu estou como Maria, sentando aos pés de Jesus e estou ouvindo dele. Ele está falando comigo, eu estou ali na presença dele. É um negócio que o meu chamado ministerial se deu, porque eu ouvia, eu amava a pregação, mas eu resistia a tudo. Quando eu comecei a ler a palavra de Deus, comecei a ler de verdade, todo dia lia, e comecei, a hora que eu percebi, eu falei assim, eu quero compartilhar essa palavra com as pessoas, porque agora essa palavra
eu comecei a crescer, eu comecei a me alimentar, a hora que eu percebi, é porque eu não ficava mais dependendo do alimento, que seja do prato de arroz, feijão, da lasanha, que seja, o que você quiser, mas não era mais uma vez por semana, não era do outro contar, do outro falar, era de eu começar a tomar o leite todo dia, todo momento eu me deparava com aquilo começava a me alimentar. Meus queridos, isso muda a nossa saúde espiritual. Sinceramente, eu desconfio de crentes saudáveis espiritualmente. Quando eu falo crentes saudáveis espiritualmente, automaticamente isso vai para a alma. Crentes espiritualmente não saudáveis, automaticamente estão com almas não saudáveis, e às vezes até o físico. Eu desconfio de crentes espiritualmente saudáveis que não leem a palavra de Deus todo dia, que não se alimentam da palavra de Deus. Porque se a palavra é alimento e a gente não se alimenta todo dia, daí você vai entender por que você é tão vulnerável aos problemas, às tentações, às situações, a tantas coisas. Por quê? Porque você é frágil, você é fraco, porque você não se alimenta todos os dias. Dá para entender? Jeremias 15:16 diz assim: quando as tuas palavras foram encontradas, logo eu as comi, elas foram o meu júbilo e a alegria do meu coração, pois levo o teu nome. Eu poderia colocar, pois levo o teu nome a sério, o Senhor Deus dos exércitos, ó Senhor Deus dos exércitos. Palavra de Deus é o que primeiro? Só esse lado aqui, esse lado, vocês não falam. Palavra de Deus é o que? Aí, e o segundo? Alimento. Terceiro, meus queridos, tem um monte, mas eu pensei algumas que eu acho muito importante. A palavra de Deus, ela é água, que nos limpa e nos purifica. Efésios 5:23-26 diz assim, Paulo fazendo uma comparação sobre o casamento do homem e da mulher com o casamento de Cristo com a sua igreja noiva. Ele fala assim: maridos, cada um de vocês deve amar a sua esposa, assim como Cristo amou a igreja e entregou-se por ela, para santificá-la, tendo-a purificado pelo lavar da água por meio da palavra. Tendo-a purificado pelo lavar da água por meio da palavra. A palavra tem o poder de fazer uma limpeza em nossa alma e na nossa mente. Meu querido, essa palavra, ela pode nos limpar, nos purificar. Eu acredito que todo mundo hoje deve ter tomado banho, a maioria. A não ser que alguém teve que vir do trabalho para cá, mas se você não tomou banho, provavelmente você vai chegar na tua casa tomar, ou no máximo amanhã você vai tomar, a não ser que tenhamos algum francês aqui, né, que o pessoal fala que tem fama por causa do frio lá, eles acabam tomando 2 vezes por semana, 3 vezes por semana, nem sei se isso é uma verdade, mas parece que sim, pessoas que já estiveram lá, mas contam por causa do frio, e por isso que os perfumes são duráveis, são bons lá, mas a questão é o seguinte: quem consegue depois de um dia de trabalho, de contato com coisas que às vezes nos suja, com poeira, com graxa, com tantas coisas, consegue chegar na sua casa e não se banhar? Não, eu vou agora ter contato com coisa limpa, com comida, com os filhos. Não, 1, 2, 3 dias. A questão é que não combina sujeira com limpeza. Tem coisas que precisam ser purificadas antes de ser tocadas. Meu querido, isso serve para nós. Nós vivemos num mundo que tem lançado tanta sujeira sobre nós, sobre a nossa mente, sobre o nosso coração. Eu tenho certeza que você trabalha muitas vezes em ambientes onde pessoas falam coisas não tão legais, usam palavras, conversas que nada mais são do que graxas que vão sendo colocadas no teu coração, na tua mente. São conversas, sem falar de internet, WhatsApp, sem falar as notícias. Tudo isso tem sujado a vida do cristão, a nossa mente. Eu preparando essa mensagem,
foi ontem, hoje, eu comecei a ver o debate dos prefeitos de São Paulo, dos candidatos a prefeito de São Paulo. Eu comecei a ficar extremamente sujo por dentro, contaminado. Eu comecei assim, a gente se contamina com tanta mentira, com tanta coisa. E se fosse uma parte da política, mas são tantas outras coisas. A gente começa, na hora eu falei, eu preciso me lavar. Fui direto para a palavra, comecei a ler porque precisava trocar. Porque senão, agora eu pergunto, como que nós cristãos conseguimos ter o dia inteiro de acesso a tanta sujeira, porcariada, e a gente chega em casa e a gente não toma um banho da palavra? Como que a gente consegue não usar dessa água santa, limpa, que purifica? Porque eu não conheço, meu querido, de verdade, outra coisa que pode purificar o cristão sem ser a palavra e o sangue de Jesus. E a gente precisa fazer uso disso, e nós muitas vezes não fazemos. A palavra tem o poder de fazer uma limpeza em nossa alma, ou seja, mente. Romanos 12:2 diz, não se amoldem ao padrão desse mundo, de tudo isso que a gente tem recebido, mas transforme-se pela renovação da sua mente. Como que a mente é renovada? Eu falei, não deu, né? Ia fazer aquilo que eu faço sempre. Nem tomei água hoje. Se isso daqui tivesse com água suja, qual a maneira de tirar? Na verdade, se eu só jogar, vai ficar vazio isso daqui. Agora, se eu quiser renovar, eu preciso jogando água limpa aqui. Na medida que eu vou jogando água limpa, a água suja vai saindo, até isso daqui ficar transparente. É isso que nós precisamos fazer, meus queridos. Toda vez, se todo dia nós não tivermos um contato com um banho da palavra de Deus, a nossa mente e o nosso coração, meu querido, a gente vai ser como aqueles adolescentes ou aquelas crianças que não gostam de tomar banho. E às vezes os pais falam, vai para o banheiro. Criança chega, aqueles meninos, lembra um pouquinho da minha época, assim, você chega do jogo de bola, daquele campinho de areia, de terra, que você chega, você suou, embaixo do braço fica aqueles riscos preto assim, né? Aquelas coisas de misturado suor com, daí você vai para o banheiro, você não gosta de tomar banho, mas a mãe obriga, você vai lá, entra debaixo do chuveiro, fica lá, você sai, a mãe, tomou já tomei, deixa eu ver, não dá outra, levantou o braço, fica, tomou nada, volta já para lá para o banheiro. Às vezes tem gente que acha que se lavar com a palavra de Deus é pegar um versículo na caixinha de promessa. É igual esse banho aí de criança, que vai lá, a sujeira continua. Tem muita gente que acha que vai, e aqui vai, eu acho muito bom alguns devocionais, mas devocional, que é um texto, um pedacinho da palavra de Deus, e um comentário de qualquer pessoa que seja, não substitui o lavar da palavra de Deus. Você precisa pegar a palavra de Deus. Daí tem gente que fala assim, pastor, mas eu não entendo a Bíblia. Você vai entender à medida que você vai se debruçar, você vai lendo hoje, você lê amanhã, a hora que você perceber, o Espírito já está te ajudando, já está fazendo, porque Ele percebe, porque buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. Você lê 2 dias, 3 dias e não entende, daí você desiste. Deus vai se manifestar? Não, você não está buscando todo o coração é buscar. Eu não estou entendendo, mas estou lendo, e eu quero dizer, se eu perguntar o que você comeu na semana passada, na hora do almoço, na terça-feira da semana passada, retrasada, na hora do almoço, você lembra o que você comeu? Agora pergunta, aquilo te alimentou? Te nutriu? Aquilo te limpou? Porque fez, às vezes a gente não é esse negócio de entender com o tempo, sabe? A gente precisa, então aqui, tem os devocionais, tem a caixinha de promessa, mas não se substitua a pegar um texto, um capítulo que seja, e ler 1, 2, 3, porque na verdade
a palavra de Deus não nos ensina a lê-la. A palavra de Deus nos ensina a meditar. Meditar é diferente de ler. Meditar é você ler, analisar, estudar, falar: Deus, o que o Senhor está querendo falar comigo? O que o Senhor falou? O que foi? Sabe, ler uma, duas, melhor do que ler três. Estou lendo a Bíblia inteira, li 4 capítulos, lê um capítulo, lê uma passagem. O que essa passagem está falando? Eu vou ler de novo. Aquilo me alimentou, aquilo me limpou, aquilo me purificou. Amém, meus queridos? Nossa mente é bombardeada por sujeira o tempo inteiro. Se não tomarmos um banho diário da palavra, dificilmente ficaremos limpos. Aqui Romanos 12:2 diz: não se amoldem ao padrão desse mundo, mas transforme-se pela renovação da sua mente, para que vocês experimentem a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Às vezes a gente não consegue experimentar a vontade de Deus, porque na nossa mente só tem sujeira. A gente não conseguiu limpar, purificar. Sabe, pessoas santas, limpas, purificadas são aquelas que conseguem experimentar a vontade de Deus. Amém? João 15:3, Jesus disse: vocês já estão limpos pela palavra que tenho falado. Jesus fala: a palavra que eu tenho falado, ou seja, a palavra de Deus, ela tem o poder de limpar vocês. Vocês estão limpos porque vocês estão me ouvindo. João 17:17, Jesus na sua oração principal, mais importante ali antes de voltar para o Pai, ele diz: santifica-os na verdade, ou limpa-os na verdade, lava-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Dá tempo, dá para continuar? Né? Então, primeiro, palavra é o quê? Segundo? Terceiro? Quarto? Essa é legal, hein? Essa, fogo e martelo. Jeremias 23:29. Agora, por que a palavra de Deus tem que ser fogo e martelo? Você já vai entender. Jeremias 23:29 diz: não é a minha palavra como fogo, declara o Senhor, e como um martelo que despedaça a rocha? O que tem a ver fogo e martelo? Ambos vencem as resistências. Todos nós, meus queridos, se formos sinceros, temos áreas de resistência à palavra de Deus. Áreas que precisam ser quebradas. Áreas que precisam ser derretidas. Ou seja, áreas que precisam ser quebrantadas. E a palavra de Deus tem esse poder. Exemplos, eu posso dar exemplos para você, que muitas vezes nós vamos na igreja e amamos algumas palavras, ou lemos algumas palavras, por isso que hoje está cada dia mais as pessoas escolhendo os pregadores na internet, porque na internet, para as pessoas seguirem, as pessoas apresentam a palavra que é alimento, a palavra que é a água nem tanto, mas a palavra que é espada para você, a palavra que é escudo para te proteger, mas dificilmente você vai ouvir pregadores apresentando a palavra que é martelo e que é fogo, porque essa palavra é aquela que bate aonde a gente não gosta, é aquela que começa a esquentar onde a gente não quer que esquente. Vou dar alguns exemplos práticos. Às vezes você está aqui na igreja, você ama, você gosta do louvor, você gosta da palavra, mas a hora que vai ter uma palavra sobre submissão, e daí aqui vai para além das mulheres. Mulher, quando a gente fala para as mulheres que elas precisam ser submissas ao marido, já vem aquela coisa do feminismo, aquela coisa que está introjetada, mas não, vamos para as pessoas, quando fala que todo homem esteja sujeito às autoridades, não, mas a gente começa a falar, a Bíblia tem um monte de coisa que a gente, nossa, essa palavra, poderia dar tanto exemplo, poderia falar sobre dízimo, pessoas que não, eu lembro, hoje não, porque às vezes as pessoas não têm acesso, mas eu lembro de vezes que pessoas chegaram para o meu pai lá atrás. Um dia o pastor pregou até uma palavra sobre dízimo. Pastor, eu acho que não é bom pregar sobre dízimo. Por quê? Não está na Bíblia? A Bíblia não ensina sobre isso? Não, porque as pessoas se ofendem. Mas a Bíblia, ela é martelo. Quando ela bate. Não posso, mas a Bíblia, essa parte da Bíblia como martelo, como fogo, deixa para lá, vamos pegar, não,
precisa continuar. Quando Deus chama Ezequiel, inclusive dá para ele comer a palavra de Deus, a Bíblia, o livrinho, o rolo, mas fala, porque eu vou te levar para uma nação que é dura, obstinada. Você vai falar, e eles talvez não querem, mas você vai falar, eu vou te fazer mais firme você vai ser mais duro do que eles. Você vai falar tudo que eu vou mandar você falar. Se eles se arrependerem, bem. Se eles não se arrependerem, você está limpo do sangue deles. Agora, se você não falar, e eles morrerem sem se arrependerem, porque eles não ouviram você é responsável pelo sangue deles. Eu, como pastor, eu tenho que pregar a palavra que é martelo, eu tenho que pregar a palavra que é fogo. Porque muitas vezes a palavra vem como martelo para mim, porque eu não sou diferente de você, eu tenho ponto que eu tenho resistência, porque nós humanos, a nossa carne continua aqui. A hora que vai falar sobre perdão, que eu preciso perdoar aquela pessoa, tem muitas coisas que a palavra de Deus fala, você tem que oferecer a outra face, aquele que te bate com a direita, oferece a outra, oferece a outra aqui, dá em mim que vai ver. Mas a Bíblia não fala isso daí? Mas isso está aqui, uma pedra, é um ferro, é um metal duro. Então você precisa continuar ouvindo a palavra, para a palavra começar a bater até quebrar essa rocha em você. Não, é um metal duro, então o fogo da palavra precisa começar a derreter, até você se quebrantar. A palavra é martelo. Apocalipse 10:10 diz, João, na visão do Apocalipse, peguei o pequeno livro da mão do anjo, e o comi. Na minha boca, ele me pareceu doce como mel, mas ao comê-lo, o meu estômago ficou amargo. A Bíblia muitas vezes é doce, mas algumas vezes chega a parecer no estômago amarga. Tem alguns assuntos na Bíblia que não são tão doces, que a hora que chega no estômago, começa a ficar um pouquinho amargo. Mas eu quero falar que os melhores remédios para o estômago são amargos. Você não falou amém? Os melhores remédios para o estômago são amargos. Vai tomar boldo, vai tomar chá de boldo para você ver, mas é uma bênção. Eu quero dizer que a Bíblia, quando ela começa, palavras quando começam a ficar, tá amargo, é porque Deus quer curar você. Deus quer tocar onde, falar assim, não, agora eu vou tirar esse amargor está aqui, mas aí depois vai gerar frutos. Dá para entender, meus queridos? Aqueles que têm ouvido, ouçam que a palavra de Deus. Eu vejo assim, algumas pessoas, pastor, hoje você bateu, hein, pastor? Eu só estou pregando a palavra que é martelo e fogo. Hebreus 12, 5, 6 e 11. Hebreus 12, 5, 6 e 11. Porque às vezes a palavra ela é martelo, às vezes ela fica desse jeito. Vocês se esqueceram da palavra de ânimo que ele dirige a vocês como a filhos? Meu filho, não despreze a disciplina do Senhor, nem se magoe com a sua repreensão, pois o Senhor disciplina, ou ele manda mensagem, ele manda martelar algumas pedras, ele manda um fogo a quem ele ama e castiga todo aquele a quem ele aceita, ou ele recebe como filho. Nenhuma disciplina parece motivo de alegria no momento em que é recebida, às vezes gera um amargor, bate um pouquinho, mas sim motivo de tristeza, chateação, mas mais tarde, no entanto, produz fruto de justiça e paz para aqueles que por elas se permitem ser exercitados ou recebem a palavra de Deus. Amém? Tiago 1:21 diz, portanto, livrem-se de toda impureza moral e de toda maldade, de toda amargura, e aceitem a que prevalece, e aceitem humildemente ou com paciência a palavra implantada em vocês, a qual é poderosa para salvar a vida de vocês. Então, quarta palavra é o quê? Fogo e martelo. Quinto, a palavra de Deus é algo que você com certeza usou hoje. A água já foi. Espelho.
Você se olhou no espelho hoje? Pelo que eu estou vendo aqui, todo mundo se olhou no espelho, porque você se arrumou, você está bonitinho. A palavra de Deus é espelho, porque o espelho revela o nosso real estado e nos impulsiona a vivermos uma transformação. Você acordou antes de você tomar banho, a hora que você saiu do banho com aquele cabelo, tipo meu, todo assim, desarrumado. Não, brincadeira, não tem esse cabelo todo, mas quem tem um cabelo desarrumado, você colocou uma roupa que você olhou no espelho, viu, tá manchado, você vai lá, o espelho ele mostra, fala assim, não, você não pode continuar assim, você tem que trocar, você tem que se melhorar, você tem que pentear, você tem que dar um up aí, você não pode sair desse jeito, ou você acorda, você vai sair, não, antes de você sair, você dá uma olhada no espelho, porque você não vai sair daquele jeito que você acorda. O espelho é maravilhoso, porque ele nos ajuda a ser transformado. Tiago 1, de 22 a 25, diz assim, sejam praticantes da palavra, não apenas ouvintes, enganando a vocês mesmos. Aquele que ouve a palavra, mas não a põe em prática, é semelhante a um homem que se vê ou olha no espelho, mas depois de olhar para si mesmo, olhando no espelho, sai e se esquece da sua aparência. Ou seja, não muda. Contudo, o homem que observa atentamente a perfeita lei, ou a palavra de Deus, e persevera na prática dessa lei, não se esquecendo do que ouviu, mas praticando, ou não se esquecendo do que viu, mas praticando, será bem-aventurado, ou mais do que feliz naquilo que fizer. O que esse texto está falando? Olha, uma pessoa que ouve a palavra e não pratica, não coloca em prática aquilo que ele está ouvindo, está aprendendo da palavra, é como aquele homem que vai para o espelho, vê que não está em ordem, vê que o cabelo está despenteado, vê que a roupa está tudo zoada, mas ele sai, em vez dele se arrumar, ele esquece, logo esquece, e ele vai sair de qualquer jeito, ele continua, ele vai pagar mico, ele vai sair com o cabelo desarrumado, ele vai sair com a roupa do avesso, ele vai sair. Quem ouve a palavra e não pratica, é semelhante a essa pessoa. Por quê? Porque a palavra, ela revela o estado que nós estamos. A palavra de Deus, ela mostra, Marinho, você não está tão bem assim. Só que ela não mostra o exterior. A palavra de Deus, ela é um espelho que mostra o interior nosso. Ela mostra, Marinho, quando eu leio um texto lá, ele fala, Marinho, você precisa mudar, tem muita carnalidade, tem muita mágoa, você precisa perdoar, você precisa fazer isso. E ela é um espelho porque ela se torna o padrão, porque ela é o espelho que não reflete a nossa imagem, ela reflete a imagem de Jesus. E quando a gente olha, a gente fala, opa, está muito diferente, eu preciso me conformar àquela imagem. Porque o espelho da palavra de Deus tem que ser o nosso padrão, porque qual é o nosso padrão? Não pode ser o irmão, porque senão essa coisa que não, eu quero ser um dia igual o Lucas, eu quero ser igual o pastor Mário, eu quero ser igual o pastor André, eu quero ser igual, não, comparação, porque cada um é único, talvez você nunca vai ser igual, talvez você vai ser diferente, não é nem melhor nem melhor, porque Deus nos deu talentos, dons diferentes, personalidades diferentes, jeitos, ministérios diferentes. Agora tem algo que é o padrão, não é o fulano, não é o ciclano, é a palavra de Deus. Ela vai falar como que você precisa se arrumar, aonde você precisa trocar, o que você precisa fazer. Porque tem gente que não se compara com ninguém, mas está lá, não, eu preciso disso, preciso daquilo, porque eu tadinho. Não, na verdade, a palavra de Deus vai mostrar que você não é tão tadinho assim. Essa imagem, essa baixa autoestima que você tem, essa estima que você tem, foi porque o mundo colocou, daí a palavra, não, você tem uma identidade, você é filho de Deus. Vai mostrar mas outras também que tem lá um arrogante, orgulhoso. A palavra de Deus fala, você não é tudo isso, você está parecendo aquele fariseu. Então essa palavra de Deus começa a revelar quem realmente você é. Só que você precisa colocar em prática. Você sai de frente do espelho,
e vai trocar de roupa, se despir do velho homem e começar a colocar o novo homem. E daí você volta, o espelho vai falar: olha, tá mais arrumadinho, mas falta isso, falta aquilo. E você toda vez, todo dia você está de frente com o espelho, e o espelho vai falando: olha, agora tá assim, agora é o cabelo, agora é isso, agora é a maquiagem, agora é... e assim por diante. Amém? Quem vai se deparar todo dia com o espelho chamado Palavra de Deus? 2 Coríntios 3,18, na ARA, porque nas outras não coloca o espelho aí, eu queria... E todos nós, como rosto desvendado, contemplando como por espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória. Ou seja, quando nós contemplamos como um espelho a imagem do Senhor, nós vamos sendo transformados. Para isso que a palavra de Deus serve como espelho, para ir nos transformando, e de glória em glória, para que a gente seja parecido, para que a própria imagem do Senhor Jesus seja revelada em nós. Amém? Ó, só tem mais 2, vocês conseguem aí? Ó, tá tempo aí, ó. Dá tempo. Então vamos lá, falar tudo de novo, para guardar. Primeiro, lâmpada. Segundo, terceiro, quarto, quinto, sexto. É que é muita coisa, tem mais. Eu peguei mais 2 aqui. E teria muitos outros textos em cada dessas alegorias aqui. A palavra de Deus, ela é remédio. Para um tempo como esse, meus queridos, se tem uma coisa que a palavra de Deus, tem muita gente que chega: pastor, estou agitado, estou ansioso, pastor, estou preocupado, e às vezes eu fico, mas graças a Deus eu já conheço a palavra de Deus como remédio. Provérbios 4, 20 a 22 diz assim: meu filho, escute o que eu digo a você, incline o ouvido às minhas palavras, nunca as perca de vista, guarde-as no fundo do seu coração, pois são vida para quem as encontra e saúde para todo o seu corpo. Está falando sobre a palavra de Deus. Salmo 107, 20 diz: ele enviou a sua palavra e os curou, ele os livrou da morte. Agora vai aqui, não é só para essa questão da alma, da angústia. Tem muita gente que fica hoje as pessoas estão doentes da alma, e muitas doenças até do físico, tem muito a ver mais com a doença da alma, com a alma atribulada, com a ansiedade, com a preocupação, com irritabilidade, com tantas coisas. Olha aqui que a palavra de Deus fala em Salmo 19, 7, coloca na ARC, porque aqui vai falar refrigério, refrigera, mas tem outras, renova, revigora, mas eu gosto da palavra refrigera. A lei do Senhor é perfeita e refrigera a alma. Refrigera a alma. A lei do Senhor, a palavra do Senhor é perfeita e refrigera. Quanta gente está precisando ter a alma refrigerada, ser renovada, ser revigorada. As pessoas estão com as almas doentes, abatidas. A lei do Senhor é remédio para a tua alma. Salmo 119, 92 e 93. Eu queria dizer para o pior momento da minha vida, em termos de angústia, de dor, de desespero, e vira e mexe, quando eu começo a ficar angustiado, eu venho e me debruço nesse texto. Em Salmo 119, eu leio. Quem já leu o Salmo 119 várias vezes? Porque tem muita gente porque Salmo 119 é o maior, tem gente que chega no Salmo, chega no 119 e pula. Não, o Salmo 119 é um dos mais lindos, porque fala sobre a palavra. Nos momentos, esse Salmo aqui esse Salmo literalmente foi remédio para mim, mas esses 2 textos, para mim, me curou em muitos momentos. Salmo 119, 92 e 93. Se a tua lei, se a tua palavra não fosse o meu prazer, o sofrimento já teria me destruído. Olha só, se a tua palavra não fosse o meu prazer, se eu não tivesse o prazer na palavra de Deus, o sofrimento da vida, de tantas situações, já teria me destruído.
perdas de filho, divórcio, tantas coisas. Você poderia colocar, tem muita gente que fala assim, nossa, pastor, Nilva, vocês são fortes. Nós não somos nada, é que a palavra de Deus, ela é remédio, ela é alimento que sustenta, ela é água que limpa, a gente usufrui desse precioso, essa herança que o nosso Pai Celestial deixou para nós, e a gente usa mesmo, porque muitas vezes, se não fosse essa palavra, eu já teria perecido. É isso que o texto fala. Se não fosse a tua lei, o meu prazer, o sofrimento já teria destruído a minha vida. Jamais me esquecerei da tua palavra, dos teus preceitos, pois por meio dele o Senhor tem me preservado, ou tem preservado a minha vida. Olha que coisa linda, meu querido. Essa palavra é maravilhosa. Essa palavra é remédio, e toda vez que alguém vem, pastor, estou mal, estou ansioso, estou agitado, eu fico, leia os salmos. Eu lembro que meus pais falavam isso, eu aprendi lá atrás, antes de ser pastor, quando eu comecei com minhas lutas, eu já comecei a usar o recurso que meus pais, daí hoje eu descobri, o Douglas teve um momento também que estava tendo situações de ansiedade, a gente conversou, eu falei para ele ler os salmos, daí ele veio, pastor, tem um negócio que chama salmoterapia, e foi uma bênção. Ele fez um programa de salmoterapia com o pastor. Falei, olha que legal, talvez vocês perderam, podia ter lançado isso lá atrás, vocês fazem isso há 30 anos atrás, agora tem gente que faz salmoterapia. Sabe o que é isso? Remédio, melhor do que diazepam, do que um monte de coisa aí que às vezes a gente fica viciado, que vicia. Não estou falando que você precisa, tem gente que precisa, controlado e não vai sair, mas eu quero dizer que a palavra de Deus, ela é remédio. E está aqui, por último, meu querido, a palavra de Deus, ela é semente. A palavra de Deus, ela é espada, ela é escudo, a palavra de Deus tem um monte de coisa, mas eu escolhi algumas coisas que o Espírito colocou no meu coração, para que a gente saia daqui assim, agradecendo hoje é dia dos pais, esse Pai Celeste que fala que se os nossos pais são maus, se eu como pai sou mau, e a gente quer dar o melhor para os nossos filhos, fala quanto mais o nosso Pai Celeste, e a prova disso, olha o que Ele deixou para nós, Ele deixou remédio, Ele deixou uma palavra que é remédio, que é água, que é pão, que é alimento, que é tudo isso, tudo para mudar a nossa vida, para curar, para sarar, para limpar, para fazer com que a gente viva todos os planos dEle. Eu vejo Deus como esse Pai assim, meus filhos, sabe o que eu quero para vocês? Uma vida abundante, uma vida plena, uma vida feliz. Por isso eu deixei a minha instrução para vocês. Eu deixei uma carta de amor para vocês. Eu deixei algo que, se vocês meditarem nessa carta, nesses conselhos, vocês serão bem-sucedidos. Vocês serão mais do que felizes. Vocês serão bem-sucedidos em tudo. Mas daí os filhos, hoje nós estamos fazendo como muitas vezes os nossos filhos fazem. Valeu, pai, valeu, tá bom, valeu. Vira as costas, nem lembra dos conselhos. A hora que a gente começa a quebrar a cara. Quantos de nós já não quebramos a cara por não dar ouvido a esse conselho? Para não amar, por não amar aquilo que, um tesouro tão precioso como esse, que a gente quer dinheiro, quer fama, quer um monte de coisa, quer herança, e a gente recusa e menospreza a maior de todas as heranças que o Senhor, o nosso Pai Celeste, deixou para nós. Semente é a última coisa. Semente é uma das coisas mais extraordinárias da humanidade, porque é algo tão pequeno, mas é algo tão rico e tão extraordinário, que uma semente é capaz de gerar uma floresta, é capaz de gerar uma multidão, milhares, centenas de milhares de frutos. Uma semente. E a palavra de Deus fala que o próprio Jesus fala que a palavra dele é a semente. Lucas 8:11, na parábola do semeador, Jesus explicando, Lucas 8:11, ele explica, ele fala, este é o significado da parábola. A semente é a palavra de Deus. Meu querido, a gente tem algo mais poderoso
palavra é água, ela é tudo isso que eu falei. Mas mais do que tudo, ela é semente. Ela sendo tudo isso, você pode plantar ela no coração do teu filho. Você pode plantar ela no teu coração. Você pode plantar ela na vizinhança. Você pode plantar ela numa cidade. Você pode plantar ela numa igreja. Você pode plantar ela. Porque assim que ela for plantada, ela vai gerar muitos frutos. Muitos frutos. A gente tem falado, a gente tem brigado, a gente tem discutido, a humanidade tem... O que pode mudar a humanidade? Eu quero dizer, o que pode mudar a humanidade é uma semente chamada Palavra de Deus. Você pode começar mudando, plantando ela na sua casa, no seu trabalho. Você pode, como eu falei, mas como que eu faço? Meu querido, você pode começar a falar dela. Fale a palavra de Deus na sua casa. Mas ninguém aceita, lembra? Ela é martelo, ela é água. Não, mas ninguém... Você está lá lavando, as pessoas estão... Você está um ambiente sujo, você está lá declarando, você está profetizando, você está falando, você está lavando. E mais do que tudo, você está plantando uma semente, que mais cedo ou mais tarde... o martelo vai quebrar, o fogo vai entrar, vai abrir, e essa semente vai entrar e vai germinar. A gente semeia contenda, a gente semeia discussão, a gente semeia tanta coisa. A gente tem a semente mais poderosa. Gálatas 6, 7 e 8 diz assim: não se deixe enganar, de Deus não se zomba, pois o que o homem semear, isso também ceifará ou colherá. Quer dizer, se eu semear a palavra de Deus, eu vou colher a palavra de Deus. Quem semeia para a sua própria carne, coisas da carne, da natureza humana, colherá destruição. Contudo, quem semeia para o Espírito, a palavra de Deus tem a ver com o Espírito, colherá vida eterna. 1 Pedro 1, 23 diz: vocês foram regenerados ou gerados de novo. Vocês nasceram de novo de uma semente. A gente só foi regenerado, a gente só foi salvo, porque lá atrás, homens lançaram essa semente. Vocês foram regenerados, não de uma semente perecível, mas imperecível, por meio da palavra de Deus, viva e permanente, ou viva e eterna. Essa semente, ela é eterna, e os frutos dela também são eternos, tem a ver com vida eterna. Meu querido, eu queria nessa noite, o louvor pode vir à frente, pode vir aqui o Ministério de Louvor. Eu queria nessa noite, qual foi o meu objetivo aqui, e o que Deus colocou no meu coração, porque eu sinto de verdade, uma dificuldade do povo de Deus, de ter uma disciplina, de amar a palavra de Deus, do seu coração estar aqui, porque isso daqui não é um tesouro. Esses dias eu falei uma coisa: aonde está o nosso coração, aonde está o nosso tesouro, ali está o nosso coração. Coisas que a gente valoriza, a gente dá tempo para aquilo, a gente investe tempo, a gente investe tudo que a gente tem. Vou dar um exemplo: os nossos filhos são muito importante para a gente. Os nossos filhos são os nossos tesouros, mesmo ele não sendo nosso, porque os filhos são herança do Senhor, mas é uma herança que a gente coloca no nosso coração. Esses dias eu achei muito legal, porque uma pessoa que tinha um compromisso com a gente, com os pastores, e é um compromisso assim, que para conversar tudo, falou assim: pastor, vocês podem ir no clube? Eu até achei estranho, o pastor André que me chamou. Por quê? Porque meu filho vai estar treinando, vai estar jogando bola, vai estar na escolinha de bola lá, e ele precisa me ver e eu preciso ver ele, a gente precisa estar lá. Eu achei isso o máximo. Falei: olha que pai, assim, é isso daí, o pai está lá, tem que ver. Olha, eu tenho um compromisso com vocês, mas aquele compromisso que eu tenho com meu filho é importante. Se eu puder juntar, eu vou juntar,
porque eu não posso faltar com meu filho. Na verdade, não posso faltar comigo, é meu coração que está ali. Dá para entender quando a gente... quando a gente tem compromisso, o nosso coração, você deixa, você dá jeito para estar, você faz. Assim com qualquer coisa, vai envolver dinheiro, trabalho, coisa que a gente dá jeito. Você tem dado jeito para ler a tua Bíblia? Ou você tem deixado para ler às 23 horas e 58 minutos e você, não, eu tenho que ler a Bíblia, então vamos lá, Senhor. O Senhor é meu pastor e nada me faltará. Obrigado, Jesus. Ai, como é gostoso dormir na tua presença, amém. Parece até gostoso, mas você está mostrando, que para outras coisas você dá um tempo, você presta atenção, você faz, mas para a palavra de Deus, mesmo ela sendo tudo isso que o pastor falou, você viu que o pastor leu mais do que falou, o pastor replicou que esse tesouro fala dela mesma. Você sabendo hoje tudo isso, o que ela pode fazer por você, o que o Pai Celeste deixou para você, o mínimo era você sair daqui falando assim: meu coração tem que estar nisso. E eu queria te convidar a fazer algo, mas antes eu só vou... eu quero te convidar a fazer um ato profético agora. Quem trouxe a Bíblia? Pouquíssimas pessoas, mas se você tem a Bíblia no teu celular, de vez em quando eu saio sem Bíblia, eu tenho um aplicativo aqui, mas eu queria que você pegasse o celular, eu queria que você abrisse o aplicativo da Bíblia. A gente vai fazer um ato profético. Vocês estão sem celular aí? Tem aplicativo, tem Bíblia. E se você não trouxe nem aplicativo nem Bíblia, nos próximos cultos você começa a trazer, porque é um tesouro, então a gente precisa valorizar um pouquinho mais. Eu tô liberando aplicativo de celular. Tem pastor que fica, não, eu tô aqui, eu uso. Isso daqui é Bíblia também. Só que não vale você pegar o celular e abrir no Zap aí. Daí não é Bíblia. Abre no aplicativo da Bíblia. Eu quero que você pegue a tua Bíblia, coloque no peito, pegue o celular, todo mundo fique em pé, por favor. Aqueles que não tiverem Bíblia, está na hora de comprar, de trazer, de colocar no celular, não estou dando fumo não, é o martelo que está batendo aí. Representa com a tua mão, abraça como se estivesse abraçando a Bíblia. Queria que a gente pudesse fazer uma oração, que você começasse fazendo uma oração, fala: Senhor, eu te agradeço pela tua palavra. Tua palavra, ela é santa, ela é tudo isso que eu ouvi. Esse foi talvez um dos maiores presentes que o Senhor deixou para mim, uma carta de amor de um pai. Conselhos, ensinos, tanta coisa aqui. O Senhor deixou essa palavra como água para me limpar, para me santificar, para me purificar. O Senhor deixou essa palavra como um alimento para me alimentar, para me nutrir. O Senhor deixou essa palavra, Deus, como semente para germinar no meu coração, para que eu possa lançar também para outras pessoas. O Senhor deixou essa palavra como remédio para minha alma, para as dores, para as enfermidades. Eu creio no poder da tua palavra. O Senhor deixou essa palavra como espelho para revelar ao meu interior. São tantas coisas. O Senhor deixou essa palavra como martelo, como água, como lâmpada, como direção, ou como outras coisas que eu nem falei, como espada, como escudo. Deus, eu quero pedir primeiramente perdão por muitas vezes
ter negligenciado essa palavra, por muitas vezes estar negligenciando, não usar essa palavra, não amar essa palavra, não ler essa palavra, não me banhar, não me alimentar, não fazer uso dessa palavra como deveria, Deus. Por isso que talvez muitas vezes eu tenho ficado doente, muitas vezes tenho sofrido tantas coisas, mas hoje depois dessa palavra, eu quero assumir um compromisso de colocar o meu coração. Por isso que você coloca a tua palavra no teu coração, a tua Bíblia no teu coração. Por isso que eu quero realmente colocar o meu coração nessa palavra. Eu quero que essa palavra se torne o maior tesouro para a minha vida, porque eu sei que ela vai me alimentar, vai me abençoar, vai me guardar, vai guiar os meus passos. E eu quero realmente, mais do que tudo, que ela seja uma semente a gerar tantos frutos na minha vida, na vida da minha casa, da minha família, dessa igreja, dessa cidade, que eu possa me tornar um semeador dessa palavra, da tua palavra. Mas que, mais do que tudo, que tudo isso só vai ser possível se o Senhor agora derramar um amor incondicional na minha vida por essa palavra. E agora, como profeta, como pastor, como alguém responsável por essa casa, eu quero, Deus, pedir, Espírito Santo de Deus, Espírito que trabalha junto, em consonância com a sua palavra, começa a derramar uma unção de amor, uma unção de paixão pela tua palavra. Derrama uma unção de entendimento, de discernimento, de compreensão à tua palavra. Que nós possamos ser uma igreja conhecida por amar a tua palavra, por ler a tua palavra, por praticar a tua palavra, por deixar a tua palavra nos confrontar e sermos transformados, mudados, moldados pela tua palavra. Deus, nós queremos declarar esse amor ao Senhor e à tua palavra, que nunca mais, ó Deus, que nunca mais venhamos deixar um dia sequer de ler a tua palavra. Que isso seja um compromisso dessa igreja, como família, mas que seja um compromisso de cada um aqui. Isso não é sacrifício para nós, ó Deus, porque isso é um privilégio para nós. Isso é um privilégio, e isso pode mudar a nossa história, porque todos os homens que tinham uma missão, um plano difícil, um projeto especial, o Senhor falava assim: olha, medite na minha palavra dia e noite, não se desvie nem para a direita nem para a esquerda, para que os teus planos sejam bem-sucedidos, para que você seja abençoado. Quero declarar para você, meu querido, se você fizer hoje esse compromisso de amar a palavra, de ler, de meditar, de estudar, os próximos planos, os projetos da tua vida, da tua casa, da tua família, de negócios, serão bem-sucedidos. Isso não é porque o pastor Marinho está falando, isso é porque o próprio Deus fala através da palavra dele. Ser forte e corajoso, não tenha medo, porque aonde você for, os caminhos estarão claros, porque vai ter uma luz iluminando, que é a palavra. Vai ter alimento, vai ter sustento, vai ter guarda, porque a palavra de Deus estará com você. Se você fez essa oração crendo, se você crê nessa palavra, se você tomou posse, se você fez esse compromisso, toma posse dessa profecia. Por onde você for, o que você fizer, os teus planos serão bem-sucedidos. Se você não se desviar dessa palavra, nem para a direita, nem para a esquerda, se você meditar nela dia e noite, todo o tempo, os teus planos serão bem-sucedidos, e você vai ser mais do que feliz nessa terra que o Senhor te dá. A tua casa, essa terra que o Senhor te dá é a tua casa, é a tua família, é o teu trabalho, é o teu negócio, é aonde o Senhor mandar você, é essa cidade. Em nome de Jesus, receba essa palavra, receba essa palavra, receba essa palavra em nome de Jesus. Aplauda o Senhor. Junto ao poço estava eu, quando um homem judeu